Olá, comunidade Peniel, tudo bem com vocês? Eu me propus a fazer essa live para poder falar um pouquinho da Páscoa. Nós estamos aí nos dias, né? Hoje é sexta-feira aqui e eu queria deixar gravada essa mensagem, essa devocional sobre a Páscoa da comunidade Peniel para vocês neste sábado, né? Que começa já com essa mensagem de gratidão a Deus. Então nós vamos aqui falar um pouquinho da Páscoa e nós queríamos deixar essa mensagem de amor a vocês, né, de gratidão pela obra de Jesus Cristo que ele fez por nós, né, nos dando a vida eterna. Aleluia. Então neste momento nós vamos estar adorando o Senhor com louvor com a Bruna e o Douglas, e tudo isso foi preparado com muito carinho para vocês. Amém? Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluias, cantamos aleluias, cantamos aleluias, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Mais uma vez nós declaramos: pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Estou aqui nesse momento com o Hugo e nós queríamos muito falar sobre a Páscoa, porque nós sabemos que a Páscoa, a importância da Páscoa, a primeira festa, e nesse tempo em que nós estamos vivendo,
né, tantas lutas e dificuldades, e o valor da Páscoa, o valor dessa libertação que Jesus nos conquistou. E isso nos fortalece muito, porque isso é algo, né, Hugo, que vem trazer a vida de uma forma tão poderosa no nosso meio nos dias de hoje. Então eu queria falar um pouquinho sobre essa Páscoa, Pessa, né? Sim. É uma festa importante, não só deveria ser uma festa importante para a nação, né, de judeu, mas para nós também. A importância que nós temos que dar para a Páscoa, para essa festa, né? Páscoa define um povo, Páscoa define uma identidade. A Páscoa define essa identidade, a identidade que nós precisamos, porque eu acredito que uma das coisas, né, Hugo, que nós temos enfrentado hoje é perder nossa referência, sabe, do que é essa identidade, essa ligação que nós temos que ter, essa conexão com Deus. Onde né? o inimigo vem trabalhando nisso aí. Exatamente. Descaracterizar as coisas, né? Misturando o santo com o profano. Exatamente. A Páscoa é uma festa que Deus escolheu para poder formar o povo de Israel. Ele escolheu, ele determinou, ele deu, né, uma direção através de Moisés para que pudesse vir essa revelação, né? E a revelar também o povo, não só como pessoas individualmente, né? Como era a ligação que Deus tinha com Abraão, com Isaac, né? Com Israel e com José, né? Porque era uma definição mais de pessoas, né, Hugo? Deus, ele, em geral, né? Quando a gente vai vendo lá de Gênesis para frente, Deus costumava falar pontualmente com algumas pessoas, né? Sim. Falava com um, com outro, com uma família, né? Mas a gente nota que depois da Páscoa, né? Que é o Pêssego que fala, né? Que é a passagem. Depois desse momento, Deus começou a falar com um povo. E não somente com um homem, como Abraão, enfim. Não somente com uma família, com uma descendência, né? Abraão, Isaac e Jacó. Mas sim, ele começou a dar essa identidade para o povo hebreu. Aí ele revela isso, né, a todo Israel. Então agora não era só um, mas sim o todo o povo, né? E essa fundação que ia gerar o povo hebreu, né? Exatamente. O povo hebreu, que eles receberam então essa identidade nacional. E é interessante a origem das palavras, né? O Pêssego que fala, né, que é a Páscoa, vai mudando o nome, né? O Pêssego, Páscoa, até chegar em Páscoa, a palavra vai mudando um pouquinho e a gente perde o sentido, né? O que significa Páscoa? Parece um nome abstrato, um nome próprio, né? Igual o nome de uma cidade, o nome de uma pessoa. Mas na verdade essa palavra significa passagem. E se a gente for na raiz do nome do povo hebreu, né? Vem lá de Evrim, Eber, né? Essa raiz da palavra hebreu, que depois vai ser traduzido como povo além do rio, enfim, vem de nômade, de peregrino, de uma pessoa que não tem uma parada. Por quê? Depois a gente lembra que Pedro falou: não sabeis vós que sois estrangeiros nessa terra, aleluia, nossa cidadania do céu. Então essa identidade que é criada na Páscoa, né? Para o povo, para eles voltarem a entender quem eles são. Olha, você é hebreu, você não pertence para essa terra, você não pertence a Faraó, você não pertence ao deserto, você tem uma cidadania superior. Então, hebreu, aquele que passa, vamos dizer assim, atravessa, aquele que vence, que não permanece nessa terra. E também não era só uma família, né, Hugo, de patriarcas, né? Era ali a partir desse momento, então Deus, através dessa saída, Deus ainda faz um povo ali, ele começa a constituir um povo, né? O povo estava totalmente sem identidade. Imagina uma criança que nascia ali dentro do Egito. Que referência que essa pessoa tinha? Poxa, meu pai é um escravo, minha mãe é um escravo, meu tio é um escravo. Quem manda em tudo é o faraó. Qual é a referência? Imagina uma criança naquela época. Totalmente sem identidade, né? Isso que a senhora estava falando. Com essa passagem, a Páscoa, enfim, podemos tratar a Páscoa como passagem, para ficar mais fácil a tradução, né? Depois dessa passagem, então o povo ia ganhar a identidade. Como foi difícil, né? Foi difícil. E na verdade, a Bíblia fala também que saiu junto, né? Sim. Uma multidão de povos, né? De Sim. multidão de povos. Ali no Egito, quando saiu, né, o povo de Deus, ali foi uma multidão que saiu junto, né?
E aí, então, indica mais o levantar de Deus, a maneira que Deus levantou o povo de Israel. No meio deles, Deus escolheu, então, Isso. a Israel. Para ser uma né? referência, né? É igual o povo de Deus hoje, lá na igreja. Jesus me deu uma identidade agora, a qual eu não tinha. Sim. Mas a minha identidade é para quê? É para eu atrair também multidões. É para aquilo que Deus escolheu no povo dele. Para também influenciar nações. Sim. Ele escolhe a você que está assistindo, a eu, a missionária, para que ela também venha atrair multidões, né? Para revelar a glória de Deus. Isso que vai marcar a saída, a importância, a história, né? Que marca a história do Êxodo, que é a saída, a passagem do povo, a saída do Egito, a libertação e a importância, o valor dessa libertação, que é essa festa da Páscoa. Aqui em Êxodo, no capítulo 12, o verso 24, olha, vocês podem depois pegar a Bíblia de vocês, darem uma examinada, e aqui diz no verso 24, diz assim: obedeçam a essas instruções, como decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Olha que coisa linda. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, responda-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Olha que tremendo isso, né, Hugo? Aleluia. Olha, isso foi um decreto que a Bíblia diz perpétuo. Então, não é só, né, para aquele povo, mas sim. Exatamente. A gente quando, até vou ler aqui Efésios 2:12, a gente estava falando disso agora há pouco. Olha o que fala, ó. Nós, né? Paulo está falando para nós hoje, para mim e para você, em Efésios 2. Vocês, ou seja, nós, estavam separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus do mundo. Mas agora, olha que legal, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe da comunidade de Israel, foram aproximados mediante ao sangue de Cristo. É o que a palavra diz, que agora a gente foi enxertado na videira. Aleluia. Ó, chega a me arrepiar, por quê? Porque a gente não tinha nada, não tinha identidade, não tinha um Deus, igual ele fala, sem esperança, sem nada. E mediante ao sangue de Jesus, agora a gente toma posse de tudo isso. Então, assim, o meu pai hoje é Abraão. E ele passou por tudo isso, Moisés, tudo aconteceu com a minha família hoje. Hoje eu tenho uma família, aleluia. Tem uma família aqui, uma família na igreja, e essa família minha vem desde... Oh, glória a Deus. Aleluia. E não é uma herança que você recebe, né? Aquela Sim. herança que eu passo para os meus filhos, mas é uma herança que foi conquistada, né? Aleluia. É uma herança que... Tomado posse. Não é algo que foi tão simples. O povo Sim. passou por uma grande dificuldade, né? Entendeu? Por uma grande provação. Grande, né? O sacrifício, na verdade. É onde que o inimigo tenta trabalhar. Tentando... vamos dizer assim, maquiar a Páscoa. Qual que é o símbolo da Páscoa hoje? Um coelhinho, Sim. Um chocolate. O que tem a ver com o Pêssego, né? Com a passagem? O que tem a ver com a nossa família, nosso pai Abraão, nosso pai Moisés? O que tem a ver com todo esse povo que teve essa história? Porque é ali que a ordenança fala. Celebrem essa festa. Qual o objetivo? 2, vamos dizer assim. Para que os seus filhos te perguntem. Porque quando você celebra uma festa, os teus filhos vão perguntar: ô pai, por que tem essas ervas amargas? Por que vocês estão fazendo isso? Por que o vô fazia isso? A nossa descendência, os nossos parentes, eles vão perguntar. E isso, a história vai ficar viva. A história Aleluia. vai ficando viva. É o que está falando ali no Êxodo 12. Um dos objetivos é esse. Então, quando tenta-se dar uma outra cara para a Páscoa, perde a força da ordenança, né? E eu queria colocar uma comparação do que aconteceu com o povo hebreu com Jesus. Eu vou citar algumas coisas aqui que eu coloquei, ó. Quando houve, né, nessa saída do Egito, lembra? O povo escravo do Egito, lá no Egito, né? Veio, né, o sangue do cordeiro, né? O pessoal colocou, ó, unja
os umbrais da tua casa com o sangue do cordeiro, vai passar o espírito da morte, vai tirar a vida dos primogênitos. Ok, lá na época. E quando Jesus nasceu, lembra o que aconteceu? Herodes falou, vou matar todo primogênito. Então, testificando a Páscoa. Então, por que Jesus é a nossa Páscoa hoje? Então, assim, ó, como tem a renovação, né? Isso, a renovação da mesma aliança. Da mesma aliança. Exatamente. Tanto do antigo quanto do novo. Isso. Não, né? não é um novo mandamento, uma nova. Exatamente, uma testificação daquilo que aconteceu. E aí, lembra de Jesus? Depois que João Batista, né, desce ele as águas e tudo, foi maravilhoso esse momento, né? João Batista reconheceu e falou, Senhor, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, né? Mas ele fala, não, para que se cumpra a Escritura, você me batiza, mas logo em seguida a Bíblia diz assim, e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi provado 40 dias. O que aconteceu com o povo hebreu? Depois que saiu do Egito, foi provado 40 anos no deserto. Foi a mesma coisa. Mais uma similaridade da testificação da Páscoa, do Pêssego, né? da passagem. O sangue do cordeiro, óbvio. O sangue do cordeiro, na época, não deixou que o espírito da morte tirasse, né, a vida das pessoas. E hoje, o que nos livra das garras de Satanás, das garras do pecado, que nos dá a liberdade? O sangue do cordeiro. O mesmo sangue do cordeiro. Aleluia. A importância, então, da Páscoa... Para relembrar todas essas Exatamente, coisas. Que essa instrução a qual Deus deixa é essa festividade, porque na verdade é uma festa, Sim. É uma alegria, é uma festividade, um povo se alegra, né? E deveria ser marcada por gerações, não é verdade? Exatamente. E a Páscoa também, ela tem a ver com a família, com filhos sendo ensinados, né? Com filhos sendo ensinados. A Páscoa, ela é um ensino educacional. Então é algo que você tem que marcar na vida, tanto na sua vida após o seu encontro com Jesus, e isso você vai passando também para as suas gerações, né? O filho dos seus filhos, né? É verdade. A gente costuma, assim, teve uma época que a gente estava ali já estava fazendo a integração e essa frase ficou muito, muito clara. Igual a pessoa fala, pegou o bonde andando. Por quê? Se você entra em algo e você não sabe de onde veio nem para onde vai, aquilo perde o sentido. Não é verdade? Aquilo perde totalmente sentido. Você vai pegar um avião. Poxa, eu quero ir para lá. Mas o avião está indo para cá. Mas eu não sei que o avião tem que fazer essa escala para chegar lá. Então, chega no meio do caminho, a pessoa fala, o que é isso? Por que eu estou indo na igreja? Para que serve tudo isso? É Páscoa? Existe, não existe? A pessoa fica totalmente perdida se ela não entende a origem. Isso que a missionária está dizendo. Essa parte educacional familiar, que vem lá do lar, onde as crianças já vão se habituando a entender o porquê. Quando os filhos perguntarem Isso. a origem da Páscoa. Exatamente. Aqui já é uma instrução do próprio Deus, né? Exatamente. Dizendo, quando os seus filhos perguntarem. Então, você já teria que dar esse ensinamento, né? E saber a explicação, o porquê, né? Do livramento do povo de Deus, né? É verdade. O povo de Deus livrando e dando a festa que seria a festa da liberdade, né? Aleluia, a gente esquece, né, que quando Jesus fala para Pedro, né, Pedro, tu me amas? E aí na sua casa você pode dizer teu nome aí, fala, Pedro, tu me amas? Jesus está perguntando para você, você ama verdadeiramente Jesus? Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, Jesus está me perguntando hoje, Hugo, tu me amas? Se eu digo que sim, então Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. E eu entendo que o meu primeiro rebanho é a minha família. Não tem como eu não fazer isso para minha esposa, para minha descendência, ou para o meu pai, para minha mãe. Enfim, você vai ter alguém ali do teu convívio social. Então, assim, você tem que apacentar essas tuas ovelhas. Lembra Davi, gente? Como que Davi foi rei de Israel? Como que Davi foi lá a ascendência de Jesus? Como que tudo isso aconteceu? Ele cuidando daquelas poucas ovelhas. Olha o que o irmão de Davi falou. Diz que às vezes o irmão é aquele que mais nos ataca, né? Os irmãos. Ele falou assim, o que você está fazendo aqui? Por que você não está lá cuidando daquelas poucas ovelhas? Ainda até menosprezou ele apacentar as poucas ovelhas dele, né? Então tudo começa no apacentar as poucas ovelhas. E aqui a gente esquece. Não, quem tem que ensinar de Bíblia, sabe quem é? É a missionária Margarete, é lá na igreja, na escola dominical. Mas não,
você e eu temos o compromisso de saber isso, gente, de saber isso e passar para quem você puder e principalmente, né, para o teu pequeno rebanho aí na sua casa. Essa parte educacional, essa parte tem que passar de geração para geração, porque senão perde o foco, perde o porquê que eu tô indo na igreja. Daqui a pouco o pessoal, por que eu tô indo na igreja? Não tô entendendo. Nós não somos ascendentes, não somos descendentes, não temos ascendência de judeu, né? Nós não Sim. temos isso. Então, às vezes, essa festa só é importante para a nação judaica, né? Mas a partir do momento que eu sou discípulo de Jesus, né, Hugo? A partir Sim. do momento, eu tenho que entender esse contexto da Páscoa. E isso está se perdendo. Eu observo que acaba, de alguma forma, direcionando para coisas que não, na verdade, não dão a ênfase nessa festividade. Sabe, não só nós fazemos o cenário da Páscoa, as igrejas fazem um cenário, enfim, né, algumas comunidades fazem o teatro da Páscoa e tudo mais, mas é muito mais do que isso, né? Na verdade, a morte de Cristo, a libertação através da morte, da ressurreição de Jesus Cristo para essa libertação. Então, é uma celebração poderosíssima. Se nós entendêssemos isso, né, a profundidade disso, né, dentro desse contexto, né, porque que nem você mesmo disse, o pano de fundo, né, do velho para o novo, né, para a nova aliança, vamos dizer, a aliança renovada dos evangelhos, das epístolas, de um mesmo Deus, das cartas de Paulo, né, o significado da Páscoa para eles é o mesmo, deveria ser a profundidade, oh aleluia, e gloriosa, de uma gratidão profunda, Deus, de uma celebração tremenda, até nesses dias, amados. Eu penso que quando você entende dessa semana, que hoje nós estamos numa sexta-feira, já no finalzinho da tarde, aleluia, já começa o sábado, né? O Shabat, né? O sábado, onde o Senhor tem uma porção maravilhosa neste sábado. E eu creio que através desse entendimento, desta festa, você pode celebrar curas. Você pode celebrar coisas tremendas vindas da parte do Senhor para que nesse momento glorioso você usa, né? Você pode tomar posse esse momento de autoridade e poder para você romper com as trevas e ações das trevas que estão oprimindo. É como nós estivéssemos num tempo de cativeiro no Egito. Entendeu? Então, imagina hoje nós vivemos essa praga, porque no velho, você vê que o Egito, né, Moisés, então, a passagem também das pragas, né, Hugo, como nós estamos vivendo um tipo de praga. Uma testificação. Uma testificação hoje, nos dias de hoje. Então, hoje o Senhor, ele conquistou essa libertação. Então, nós podemos romper através do quê? Aleluia. Através do sangue de Jesus. Oh, Deus. Aleluia. Acho que esse é o momento, então, ó, pra gente organizar bem esse raciocínio. Porque se você for ver bem, parece que tem 3 Páscoas. A do Antigo Testamento, das ervas amargas, de Moisés, a passagem, né, a saída do Egito, da saída da escravidão do Egito. Essa outra, que é dos cenários da igreja que a missionária falou, a cruz, a tumba vazia, não parece? Que é a segunda. E a terceira é a do coelhinho da Páscoa com ovo de chocolate. Então parece que tem 3. Então vamos organizar esse momento maravilhoso. Quando o judeu ia contar a história, então ele falava, olha, nossos avós, isso lá na época, imagina, lá no deserto, ali na época, vamos dizer, fresca ali. Olha, nossos avós eram escravos ali no Egito, para lá do Mar Vermelho, ali naquela região, as pessoas podiam ver, todo mundo era escravo. E Deus com mão forte, mão poderosa, nos conduziu, abriu esse mar, e todo mundo, é verdade. As crianças se maravilhando com aquilo. Então imagina isso, agora traz um pouco mais para frente, vamos trazer para hoje. Então hoje, quem que é o faraó? Quem que é o Egito? É o mundo. É a personificação, vamos dizer assim, de Satanás. Então, como que você vai contar para a tua família lá na Páscoa? Você pode contar, lógico, de como foi a história dos nossos pais na fé, mas você pode contar assim também, sabe como que foi a minha Páscoa? Sabe como foi a minha passagem? Sabe como que Deus operou para me tirar das mãos de Satanás? É a hora de você contar o teu testemunho na mesa da sala. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você contar, falar assim, olha, eu era escravo de Faraó da bebida, eu era escravo do cigarro, eu era escravo da mentira, pornografia. O que você foi escravo que te dominava?
É a hora de você falar, essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor. Assim como Deus libertou, passou o sangue do Cordeiro nos umbrais das casas, Ele passou o sangue do Cordeiro no umbral da minha casa. A Bíblia não diz que nós somos templo? Aleluia! Então essa é a hora. Então juntamos essas duas Páscoas, ó, que é a mesma, é só a testificação de uma da outra. Aleluia! Então esse é o motivo. Então domingo vai comemorar a Páscoa, esse é o momento de você contar. Aleluia. Qual foi a tua passagem? Como foi a tua passagem do mundo, aleluia, para a gloriosa luz? Paulo, ele fala, amados, que Jesus é o nosso sacrifício, né? Jesus é a nossa Páscoa. E assim como aquele sangue que foi aspergido na porta, né? Assim aquele sacrifício daquele cordeiro que foi sacrificado, assim o apóstolo Paulo também, ele fala desse sacrifício, que é a Páscoa, através do sacrifício de Jesus, né? Sim. E aí os filhos de Israel foram libertos da escravidão, foram libertos, né, desse tempo de opressão. Então eu creio que neste tempo que nós estamos nos sentindo oprimidos, hoje. Exatamente, hoje, né? E aí, como também a gente sabe das pragas do Apocalipse, como eram as pragas de lá, mas também tem, nós estamos vivendo essas pragas que já é do Apocalipse, nós estamos vendo o Apocalipse, não é verdade, Hugo? Mas também tinha a canção Aleluia. do Apocalipse que os santos vão, aleluia, a canção do Cordeiro. A canção do Cordeiro. Assim também, como foi o cântico de Moisés. Aleluia, a gente quando vai Moisés cantar. também, na passagem, né? Na Páscoa, foi o cântico de Moisés, o cântico da vitória. Aleluia. Em Apocalipse, mesmo diante dessas pragas que nós estamos vivendo, você cante também, né? Deus. O cântico da vitória, Aleluia, o cântico da adoração, da libertação, porque verdadeiramente nós somos livres. Aleluia. Deus, aleluia. Então você pode cantar, seja a situação que você está vivendo, amado. Em nome de Jesus, canta esse canto do livramento, o canto da liberdade, o canto que você pode cantar desse momento, às vezes, que você está sentindo angústia. Se você está numa crise de pânico, saiba que Ele libertou você. Ele te deu essa libertação. Você não é escravo desse cativeiro mentiroso de Satanás. Essa cadeia, ela foi quebrada porque o Senhor conquistou essa liberdade para você. Seja na enfermidade, seja na morte, seja na situação que você e eu estamos enfrentando neste tempo. E a gente canta com Moisés, aleluia, o cântico. E assim como o povo, os santos do Apocalipse também vão cantar esse cântico, que está lá no Êxodo, está no Êxodo 15, o cântico de Moisés. Em Apocalipse 19 está aleluia, o cântico dos santos. Aleluia, aleluia, né? E para quem não teve a sua passagem ainda, talvez você está assistindo aí a live e você não entende que você ainda é uma nova criatura, né? Talvez você está assistindo e se vê ainda preso nas mãos de Faraó. Então, quem sabe hoje é o dia para você acessar esse peixe, né? Essa passagem, você acessar essa Páscoa que é o sangue do Cordeiro. Da morte para a vida, da morte para a vida. Quem sabe hoje você pode mudar, atravessar, ser um hebreu, aquele que atravessa o rio, o povo do além do rio. Porque lá do outro lado, você vai cantar o hino da vitória, aleluia, em nome de Jesus. O hino da morte para a vida. Oh, Deus. Páscoa é isso, a passagem da morte para a vida. Aleluia. Né? Essa é a grande festa. Né? E outro que eu queria falar muito, que eu quero que você deixe registrado, é as ervas amargas, sim, é o fermento, o pão ázimos, ou o pão asmos, né, Hugo? Sim, sim. Que tem o significado do fermento, que isso daí teria que ser tirado, né? O fermento, que vamos dizer, é o pecado. E essas ervas também amargas, que elas representam o tempo em que nós vivíamos no pecado, né, Hugo? As ervas amargas, tanto era misturado o cordeiro com essas ervas amargas, né? O porquê disso, o porquê de tirar esse fermento, né? Não é só uma coisa que, vamos dizer, só uma simbologia. Isso, de fato, tem uma importância. Não só deveria ser para o judeu, né, Hugo? Não, para todos nós, né? Para nós também, não é verdade? Porque, na verdade, até na ceia que a gente celebra, né? Quando a gente vai comer, né, o corpo de Cristo, né? Comer o pão, a gente mastiga. A Bíblia diz que ele foi,
né, naquela cruz, Moído. ele foi moído pelas nossas iniquidades, a Bíblia diz, né? Então esse é o amargo, né, do nosso pecado que a gente fez, que Jesus teve que tomar esse cálice, né? Ele tomou o cálice amargo. E a gente, né, nessa simbologia das ervas amargas, é isso. É bênção, é vida. Depois disso, vem o cálice, aleluia, do vinho novo, da aliança. Depois vem o cálice. Mas a gente nunca pode esquecer das ervas amargas, de como a gente moeu Jesus naquela cruz, o justo pelos injustos. Oh, Deus poderoso. Nós agradecemos ao Senhor por isso, porque não tem como. Por isso que fala graça, é um favor imerecido, né? Mas esse favor imerecido, ele custou um alto preço. Então não é de graça como nós usamos esse termo de graça, porque custou um alto preço. Que seja uma reflexão para você pensar nesse alto preço que Jesus pagou, um preço de sangue, um preço para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Então que você celebre, né, uma celebração, aleluia, celebre a Páscoa, entenda que ainda que nós temos esse costume que foi ensinado, foi colocado de ensinamentos, né? Porque isso daqui só compete para o judeu. Não, isso aqui é para a nação dos judeus. Mas, né, se a palavra de Deus diz que nós somos enxertados, nós também temos uma cidadania, não é verdade? Então eu creio que a mesma obra que Deus determinou através de Moisés como um decreto, seja para mim e para você essa celebração. Não só a parte boa, mas a parte também difícil do sacrifício. A nossa renúncia, pago, né? Um alto preço. Oh, Deus, um preço de renúncia. Como o pastor Júnior sempre fala, você quer conquistar, nada disso, você vai ser condenado, porque, né, às vezes as pessoas falam, porque se eu não fizer desta forma, não é a questão de condenar, como o povo festeja mesmo de uma forma, eles têm um ritual, o povo judeu, né, de como eles vão comer, são 30 dias, eles fazem um preparativo de tudo, para que eles possam fazer da forma que foi deixado através de Moisés. Sim. E até para o próprio judeu, o judeu messiânico, o judeu convertido, o judeu que tem Yeshua, né, como o seu Senhor e Salvador. Eu vejo que isso seria algo que nós poderíamos acrescentar para a nossa vida. Sim. Algo que seria, como se diz assim, para o seu currículo, para o meu currículo, um diferencial. Igual o Paulo fala, né? Retém o que é bom. Exatamente. Né? Retém o que é bom, isso é bom. E uma curiosidade, isso é fato histórico, tá na história, né? Não é bíblico, mas é relatado, que até o ano 400, ou seja, 400 anos depois, né, que Jesus fez o sacrifício na cruz, o povo, os crentes, o cristão, lembra lá Atos 2, quando começa a igreja de Éfeso, igreja de Corinto, igual a nossa igreja de hoje, né? Até 400 anos depois, a Páscoa era comemorada do seu modo original. Até 400 anos, nossos irmãos, se a igreja Peniel tivesse sido fundada lá naquela época, a gente comemoraria a festa da Páscoa de modo, vamos dizer, original, como foi da época de Moisés para cá. O que acontece é o seguinte, o que eu noto muito é que o inimigo tenta fazer essa mistura, né? Ele tenta fazer essa mistura. Por que que hoje a Páscoa é num domingo, né? Mudou o sábado para o domingo? O que tem a ver, então, essa questão do coelho e do ovo da Páscoa? Queria deixar esse recado para vocês. É algo óbvio, né? Não está na Bíblia isso, porque é algo que foi criado por homens. Então, a festa, por isso que eu quero dizer que está tudo assim muito junto. Lembra na Bíblia quando diz assim, ó, não dê pérola aos porcos? Ou seja, o porco, mesmo que ele tiver com um colar lindo de pérola, ele deixa de ser porco? É o que a Bíblia está dizendo. Então não adianta você celebrar uma festa profana e colocar os itens de Cristo, ou enfim, que não vai mudar. É uma festa, vamos dizer, pagã que fala, né? Então o que acontece? Esse dia que foi escolhido, né, o domingo da Páscoa, ele é uma mistura. Existia uma deusa, chamava Esther, tanto é que em inglês Páscoa chama Easter, que tem a ver com essa deusa, é uma deusa da fertilidade. Então, muitos povos sempre comemoraram essa festa da fertilidade. Muitas culturas comemoravam essa festa da fertilidade. E o símbolo dessa deusa é o ovo, porque o ovo é o símbolo do nascimento, enfim, né? O ovo.
E na imagem dela, nos pés dela, tinha vários coelhinhos. Então a origem desse negócio de coelho e ovo é totalmente idólatra. Totalmente idólatra. É fora do contexto total. Do Fora do contexto da Páscoa. Por isso que eu falo, parece que tem 3 Páscoas lá do Egito. Essa que as igrejas fazem da tumba vazia. E essa outra, né, essa da televisão, vamos dizer, que é com o chocolate e o coelhinho. Então, para ficar bem claro, essa do Antigo Testamento é a do Novo Testamento. Aleluia. Só que agora, na mesa de casa, eu vou contar o seguinte. Olha, Deus libertou o povo do Egito, foram meus pais. E sabe como foi a minha história? A minha história foi assim, eu era do mundo, eu bebia, eu fazia isso e aquilo, e no dia tal, um amigo meu me apresentou a Jesus, eu fui no culto, e lá eu senti a presença de Deus, e minha vida mudou, entendeu? Essa foi a minha Páscoa, a minha libertação, esse é o assunto, essas 2 Páscoas. E essa última, infelizmente, não tem nada a ver com nada, é apenas uma roupagem, é querendo trazer a pérola que é Jesus, né, para algo ruim, algo profano. É a pérola aos porcos, só para explicar isso para vocês. E para testificar isso, Daniel, profeta, Daniel 7:25, a palavra diz assim, ó, e haverá, tá, uma doutrina, um reino que proferirá palavras contra o Altíssimo e se importará em mudar as datas e a lei, ou seja, ele já estava profetizando que pessoas iam querer mudar as festas, mudar as datas. O sábado agora é o domingo, a festa é da passagem agora é da deusa da fertilidade. Então isso já foi profetizado. E isso preocupava tanto os apóstolos que o apóstolo João falou o seguinte: aquele que confessar que Jesus Cristo não veio em carne, que foi só um espírito, algo assim, né? Esse é o espírito do anticristo. Então, já nos nossos primeiros irmãos, já havia essa preocupação com essa mudança de datas, mudança do contexto em geral, né? Por isso que ele fala as doutrinas dos nicolaítas, os sofistas, que vem dos sofismas, né? Então, tudo isso é para confundir a gente, tirando o sentido das palavras. Por exemplo, Páscoa não significa nada, mas se eu falo passagem, passagem já me remete a outra coisa. Então, eles tentam mistificar essas coisas para nos afastar do Senhor. Mas, aleluia, eu creio que houve um mover dos céus nesses últimos tempos, para a gente se religar ao Senhor, assim como foi profetizado. Nos últimos tempos, Deus ia religar o coração dos filhos aos pais e os pais aos filhos. Aleluia. E para encerrar, para que a gente olhe rapidinho. Amém. Que já está praticamente escurecendo agora. É verdade. Daqui a pouco nós não vamos conseguir mais, né, terminar essa gravação. Mas era importante passar isso para a igreja, para a comunidade, para que vocês estejam ensinados, né? Sim, e ali, para encerrar, Hugo, as 4 perguntas dos 4 filhos, né? Os 4 filhos, que tipo de filhos? O filho sábio, o filho simples, o filho tolo ou indiferente. Primeiro vem o sábio, o tolo, o simples e o indiferente. Então, o Hugo vai encerrar explicando isso, que é de suma importância, para que você não vai entender por que de tantas distorções, né, Hugo? É verdade. Então, assim, a segundo a tradição judaica, né, essa questão de você passar isso para os filhos, o filho perguntava. Só que tinha 4 tipos de filhos, vamos dizer, uma mesa cheia de pessoas, né? Um deles era o sábio. E o filho sábio pergunta assim: poxa, papai, então, para que serve então as ervas amargas? Ele pergunta porque ele estava vendo, ele quer saber, ele quer entender, porque ele quer explicar para um outro. Então esse é o filho sábio. Ele quer aprender de verdade. Ele quer aprender de verdade. Até na entonação da voz dele você percebe que ele quer saber, né? E aí tem o filho tolo. O filho tolo, ele já pergunta com uma conotação e fala: vocês comem essas ervas amargas? Ah, mas libertou mesmo como é que é esse negócio que libertou aí do Egito? Então vocês comem, essas ervas. Então vocês comem, tipo, eu tô sabendo. Né? Como se fosse, né? E ele querendo, de certa forma, acusar. Então esse seria o filho tolo. O filho simples é aquele que realmente não tá assim, meio por fora. É aquele que fala: e ele tem que significa isso? Não tô entendendo nada. Eu tô aqui, mas não tô entendendo nada. Alguém me explica. Diferente do sábio, que ele já está mais adiante. O simples, eles perguntam por não saber mesmo, né? E o indiferente, que eu acho que é o que a gente mais vê hoje em dia, né?
os filhos aí que a gente vê na nossa igreja ou no nosso ambiente. Neste tempo, né? Exatamente, o filho indiferente, na verdade, às vezes ele não pergunta. Sabe por quê? Porque ele não tem nem o discernimento que ele tá fora da visão. Ele acha que ele tá tão dentro da visão. Ele não sabe que ele, na verdade, não entende. Exatamente. Entendeu? Ele não percebe a necessidade que ele tem de aprender. Ele acha que ele entende tanto que, na verdade, ele não entende nada. E ele não consegue perceber que ele não entende. Esse é o filho indiferente. Então, isso daí que traz também, hoje, né, Hugo, tantas dificuldades para que o povo de Deus comece a perceber. Então, vamos buscar a sabedoria do Senhor. Aleluia. Né? Hoje Amém? é dia para isso. Né? Os céus estão sempre abertos. Amém. Você está a um dobrar de joelho da tua Páscoa, da tua passagem, e você também está a 1 segundo de cumprir o ID do Senhor aí na mesa da tua casa, seja sábado, domingo, dia que for. A 1 segundo de você falar, pessoal, hoje eu quero contar a minha história, a minha Páscoa foi assim. Amém? Então vamos terminar em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, Aleluia. Que você tenha esse final de semana uma reflexão até o domingo que nós vamos ter o culto da Páscoa, e que Deus abençoe você, uma feliz Páscoa, essa feliz passagem Aleluia. da vida, aliás, da morte para a vida. Amém? Que Deus abençoe, um beijo no coração de vocês. Aleluia.